intervenção do Senhor. Eu oro também pela cura de todo aquele que estiver doente fisicamente, emocionalmente. Senhor Jesus, Tu és a cura. E nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora. A saúde tocando o corpo físico dessa pessoa. A saúde removendo dores, removendo infecção, removendo câncer, removendo o mal que prende essa pessoa emocionalmente, o mal que está impedindo essa pessoa de viver, o mal que está impedindo a alma dela de respirar. Que a presença de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo, toque nessa pessoa agora. A luz de Jesus Cristo toque, e aonde houver uma ação maligna numa casa, na vida de alguém, nós damos uma ordem agora na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Sai do caminho dela, sai da vida dela. No nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vitória por Cristo, vitória pelo Espírito Santo agora, entrando na vida dessa pessoa, entrando na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, dá vitória a essa pessoa que está lutando, dá vitória, Senhor, a quem está aqui constantemente na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, julga a causa do Teu povo. Julga a causa do Teu povo. Nós colocamos tudo diante de Ti, Pai, e pedimos que a presença do Senhor encha a nossa casa, que a presença do Senhor encha o nosso caminho, que a presença do Senhor encha essa empresa, que este lugar seja visitado pelo Senhor. Te pedimos também uma sabedoria especial, Espírito Santo. Uma sabedoria especial, uma sabedoria para resolver problemas, uma sabedoria para conduzir as coisas, para liderarmos a vida no nome de Jesus. E pedimos também ao Espírito Santo de Deus que Ele esteja iluminando nossos pensamentos e nossos passos. Sejamos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo em todo momento. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E tira do nosso caminho, Pai, a obra do caçador, a obra da inveja, a obra da maldade, o espírito de fofoca, o espírito de contenda. Tira do nosso caminho e nos dá vitória. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti, Espírito Santo de Deus, e também oramos, Senhor, abra grandes portas para nós. No nome de Jesus, nós declaramos: Deus me abrirá uma grande porta, Deus me abrirá grandes oportunidades, Deus trará grandes recursos ao nosso caminho, recursos financeiros que estão travados. Vai haver liberação financeira de negócios no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à oração do dia. Estamos começando esse dia na presença do nosso Deus. Estamos hoje, já é o 4º dia do propósito. Hoje é o 4º dia onde estamos em oração, estamos em jejum, certo? Que são chaves mestras para o impossível de Deus. E você que está aí junto conosco nessa oração, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Aleluia! Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Diz a palavra do Senhor, que não mente, que é infalível, é inerrante. É assim que nós cremos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Grandes recursos serão movimentados para você cumprir o seu propósito. Você que está buscando agradar a Deus, você que está buscando viver o propósito de Deus, eu quero liberar essa palavra profética. Haverá um grande destravar de recursos. Haverá um movimento de recursos que virá para a tua mão. Eu quero dizer uma coisa a cada pessoa que está aqui: quando você se envolve com as coisas do reino, o Senhor se envolve também com as tuas coisas. Esse foi um dos segredos que eu compreendi. Quando eu comecei a ser uma coluna financeira no reino, que Deus colocou no meu coração que eu deveria pagar o aluguel da igreja, que Deus colocou no meu coração que eu deveria financiar o programa de TV que nós temos, porque eu comecei o meu programa de TV sem parceiros, era um que outro
que estava comigo nisso, e eu disse não, se eu tiver que colocar 90%, se eu tiver que colocar 95% do valor do programa na TV, tirar do meu bolso para isso, é isso que eu vou fazer. E Deus vai me honrar. E eu experimentei e estou experimentando a bênção de Deus na minha vida. Você atrai a bênção do Senhor quando você se envolve com as causas no reino. Então, para você que está buscando viver o propósito de Deus na sua vida, Deus vai movimentar grandes recursos para chegar na tua vida, para chegar no teu caminho, para que você possa cumprir o seu propósito. Amém? Deus vê aquelas pessoas que estão interessadas em viver e cumprir o propósito dele. Eu quero começar aqui com um testemunho hoje. É o testemunho da Amanda e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Eu acompanho as orações há um tempo e já alcançamos a bênção da cura de uma dor abdominal que durante a noite levava meu esposo ao hospital. Ele fazia exames e nada era detectado, até que foi curado numa oração, quando recebeu uma palavra profética. Eu também recebi uma palavra profética de que Deus moveria documentos e num processo de enquadramento de pós-graduação que normalmente levava tempo, tudo aconteceu tão rápido que até a gente, pessoal da minha escola, ficou surpresa. A Deus toda a honra e glória e ao Senhor por ricas bênçãos. Deus é fiel, é isso mesmo. Ele cura, Ele destrava aquilo que está travado. Ele veio primeiramente para nos salvar, mas Ele também quer cuidar de nós. Ele é nosso Pai Celestial. Nós devemos confiar na presença de Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Certo? 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Você sabe o que agrada a Deus? Agrada a Deus a pessoa que busca a direção do alto para os seus problemas. Em 1 Samuel capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz assim: porém ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Quando Saul estava em busca dos animais do pai dele, que haviam se perdido, a Bíblia diz que ele ouviu o conselho de um amigo de ir até o profeta da cidade, que era o profeta Samuel, e pedir a orientação do alto para aquela situação. Toda pessoa que decide buscar a orientação de Deus para coisas que ela não vê saída, pessoas que abandonam muitas vezes, sabe, a força do braço para buscar uma direção divina, isso agrada a Deus, isso abre os céus, isso libera favor, isso dá respostas. E um detalhe, Saul não só conseguiu encontrar os animais do pai, que haviam se perdido, mas ele também recebeu uma promessa de Deus que mudou a sua vida, que mudou o seu destino para sempre. Ou seja, sempre que você ir a Deus, você vai receber muito mais do que você foi buscar. Esse é um dos grandes segredos e que Deus se agrada quando o homem se coloca na posição de alguém que o busca, de alguém que o procura, de alguém que está dependendo dele. Talvez o que nós fazemos muito de errado é confiar demais em nós mesmos, na nossa capacidade, no que nós podemos fazer, no que ainda nos resta de possibilidade. Eu sou do acordo de que eu tenho que conduzir as duas coisas juntas. Ou seja, eu devo me esforçar ao máximo e também buscar ao máximo. Eu devo fazer as duas coisas. Sabe por quê? Porque eu creio que se Deus ver o meu esforço e Deus ver também a minha dependência, eu vou receber respostas do céu. E assim tem sido por anos na minha vida. Eu tenho me esforçado, mas eu tenho também buscado e eu tenho visto a mão do Senhor. E se você fizer isso, talvez você venha a mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Uma das coisas que agrada a Deus também é quem não fala mais do que é devido. Isso é uma coisa que agrada muito a Deus.
pessoas que são ponderadas, pessoas que não falam tudo que dá na cabeça delas. Se você tem alguém que é um amigo seu, que fala tudo que dá na cabeça dele, ou tudo que dá na cabeça dela, você tem um problema que está encostado em você. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 10, então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Que tremendo! Saul, ele compartilhou que as jumentas foram encontradas, só não compartilhou das promessas de Deus na vida dele, que Deus havia falado que iria torná-lo um rei. Nós não podemos falar para as pessoas tudo que elas nos pedem para falar. Nós temos que falar apenas o que é necessário. Você não precisa falar quanto você ganha. Você não precisa falar o quão bem as coisas estão indo para você. Você não precisa falar quem são seus amigos. Fale o básico. Não é tudo que nós devemos falar. Gente que fala de tudo, perde bênçãos, perde promessas. Então tem coisas que você tem que falar só o que é devido. Quando me perguntam a respeito de uma pessoa, mesmo que eu saiba que aquela pessoa tem falhas, que aquela pessoa tem erros, que aquela pessoa tem defeitos, assim como eu, assim como você, sabe? Eu vou tentar não expô-la, a não ser que seja um perigo realmente para mim avisar alguém. Caso contrário, eu não vou expô-la. Mas hoje as pessoas, elas falam o que é devido e o que não é devido. Elas contam tudo, elas abrem tudo. Elas falam daquilo que estão fazendo, elas falam das suas operações, elas falam dos seus negócios, elas falam de como está seu casamento, elas abrem a boca falando de tudo. A sabedoria precisa estar nos nossos lábios constantemente. Só fale o que é devido e no tempo que for devido. Enquanto você não fechar determinadas negociações, não fale. Como diz, não alarme os gansos. Nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria. O que tem, sabe, de gente que é invejosa. Você sabe, um dos males não é só a inveja, é o invejoso. É um invejoso, porque o invejoso vai tentar atrapalhar. O invejoso tenta muitas vezes se meter naquilo que é seu. Então só fale o que é devido. Por que você vai atrair o negativo? Por que você vai atrair o que é ruim? Permaneça em silêncio até a concretização disso. Depois que concretizar, deixe que as pessoas vejam. Mas até isso acontecer, aprenda a falar só o que é devido. Não fale demais. Por que você vai se complicar? Tem gente. Isso é importante eu falar. Tem gente que está sempre metida em fofoca. Sempre. Por quê? Porque fala o que não é devido. Fala o que não é devido. Entra em assuntos que não compete a ela. Tem coisas que, sabe, não é para você, não faz parte da sua esfera, não pertence a mim, então por que eu vou me meter? Uma outra coisa é o que está escrito em 1 Samuel 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Quando Deus estava separando Saul para assumir uma posição de rei, a Bíblia diz que Saul se fez de surdo diante daqueles que o afrontaram, diante daqueles que estavam, sabe, criticando Saul e que achavam que ele não era capaz, que o desprezaram, ele se fez de surdo. Será que a gente sabe também se fazer de surdo? Eu tenho aprendido, sabe, a me fazer de surdo, mas tenho aprendido também a me posicionar com pessoas que são desleais, com pessoas que são fofoqueiras, com pessoas que você ajuda e que depois, sabe, elas falam mal de você. E sabe o que é pior e que as pessoas não veem? A fofoca, gente.
A fofoca tem asas. Toda fofoca que sai da boca de uma pessoa tem asas. A gente costuma dizer que a parede tem ouvidos. A parede tem ouvidos. Porque você falar de uma pessoa que te ajuda, você falar de uma pessoa que é autoridade sobre você, você falar de uma pessoa que dá emprego para você, você ouvir, sabe? Você falar de uma pessoa, sabe, que lhe estendeu a mão. Eu digo a você, tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, e ele diz que na vida nós temos que fazer mais amigos do que inimigos. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. Eu prefiro ficar quieto e não, sabe, falar negativamente de uma pessoa do que abrir a minha boca, do que abrir a minha boca e acabar ferindo uma pessoa de forma injusta. E digo mais, a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Você permanecer na roda de uma pessoa que fala mal dos outros, você permanecer numa roda de que outros estão queimando pessoas, olha só, de influência, pessoas que muitas vezes são de poder, pessoas que muitas vezes têm recursos, que podem inclusive te abençoar, que podem ser clientes seu no futuro. Isso é um erro. É um erro. E aqui vem a quarta coisa. Deus não se agrada de pessoas que queimam pontes. Tem gente que queima pontes. Tem gente que poderia, sabe, se permanecesse leal ao seu lado, ser abençoada agora, lá na frente, mas perde a bênção, queima a ponte, porque, sabe, fala demais. E é como eu disse, as paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. As paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. Ou seja, você fala uma coisa aqui, isso vai parar lá no ouvido daquela pessoa que você está falando mal. Então, se alguém, olha só, eu jamais, você nunca vai ouvir de mim eu falar mal de uma pessoa que eu tenho acesso a ela. Você nunca vai ouvir. Olha, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas conexões que são pessoas assim de grande estima, são pessoas de grande valor, alguns até são excêntricos, podemos dizer assim, mas eles são excêntricos até por causa do nível que Deus colocou eles na vida. E eu aprendi uma coisa, que quando eu estiver na roda de pessoas, eu tenho que falar pouco e jamais citar o nome de outra pessoa para queimá-la, para destruir a imagem dela, ou de alguma maneira falar uma coisa negativa que pode, sabe, comprometer o meu acesso a ela. Tem gente que queima ponte. Queimar ponte é queimar dinheiro. Queimar ponte, sabe, é queimar oportunidade. Queimar ponte é queimar honra e favor que Deus te deu. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem considera dinheiro como único recurso está muito enganado. Recurso é ponte que Deus te deu. Recurso é amizade também que Deus te deu. Recurso não é só dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o menor de todos os recursos. O dinheiro é o menor de todos os recursos. Se hoje eu não tivesse recurso nenhum, eu teria a porta aberta em muitos lugares e teria crédito em muitos lugares também. Por quê? Porque o recurso financeiro é o menor de todos os recursos. É o menor de todos. É por isso que você precisa aprender. Não se queima a ponte, não se fala mal de quem te estende a mão. Não se critica essa pessoa pelas costas. Não se fala, não se nomeia essa pessoa negativamente. Você pode perder coisas preciosas que Deus colocou no seu caminho. É por isso que eu gosto muito da história daquela mulher que recebeu um milagre através da vida do profeta Eliseu e o filho dela acabou morrendo. E ela, mesmo que o servo do profeta Eliseu foi a ela e perguntou: o que está acontecendo contigo? E ela disse: vai tudo bem. Sabe, aquela mulher me ensina que eu tenho que ter cuidado com quem que eu falo. Tem coisas que eu não tenho que falar, sabe, com outras pessoas. Eu tenho que falar com as pessoas certas.
Por isso, guarda essa palavra no teu coração, porque é uma palavra profética. Pare de queimar pontes. Pare de queimar pontes. Pare de falar de pessoas que podem te ajudar hoje, que podem te ajudar amanhã. Pessoas que te estenderam a mão. Pessoas que, sabe, foram bênção na tua vida. Que tipo de gente nós somos? Olha só, vamos parar por um instante e refletir. Que tipo de pessoa a gente é se a gente gospe no prato que comeu? Eu vou repetir. Que tipo de gente que a gente é se a gente gospe no prato que comeu? Eu aprendi uma coisa: nunca guspa no prato que comeu. Nunca! Você pode discordar, você pode se afastar, mas nunca guspa no prato que você comeu. Isso não se faz. Isso é um pecado contra Deus e contra um ser humano. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escrevesse exatamente o que eu vou lhe dizer aqui. Escreva assim: que Deus me veja e se agrade de mim. Glória a Deus. Escreva isso: que Deus me veja e me agrade e se agrade de mim. Irmãos, se você falou que não devia, peça perdão a Deus e peça perdão a quem você ofendeu, para que isso não seja imputado sobre você, para que você possa continuar com as suas pontes de acesso. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? E hoje eu creio Deus está liberando coisas no mundo espiritual em teu favor. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus. É um devocional, olha só, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Tá lendo aí? Ele é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. E você pode adquirir no meu site www.viniciusira7.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo, o link do site, onde você pode adquirir para você, dar de presente para outras pessoas. Sei que vai ser uma bênção na sua vida. Vamos ter também uma conferência chamada A Cura. E vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Você é nosso convidado. Será dia 11 e dia 12, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. O que é a academia? Ela é uma escola online. O link também está aqui na descrição. E nós vamos falar sobre vencer as crenças limitantes. Você é nosso convidado a participar. Tenho certeza que vai ser uma virada no teu destino, em nome de Jesus. Tem muita gente aí que já participou de eventos junto comigo e pode dizer, realmente, os eventos são bons e Deus faz milagres. Eu convido você a participar junto com a gente, tá bom? Eu estarei amanhã, se Deus me permitir, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Panambi e domingo pela manhã estarei em Santa Maria, certo? Então vai ser o Tour Profético Sul, no Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa vamos servir a Igreja de Jesus, vamos falar do Espírito Santo, vamos ministrar as pessoas e muito milagre vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Eu estou convicto disso, em nome de Jesus. Quero também convidar você a se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão que Deus nos deu de levar a palavra através da televisão. Hoje, milhares de pessoas estão sendo abençoadas através dos nossos programas. E tudo isso não é mantido pela igreja. Tudo isso é mantido por nós e pelos nossos parceiros. É difícil para algumas pessoas, quando olha para um pastor, e pensar assim, que o pastor não usa o dinheiro da igreja para pagar programa de TV ou para bancar a sua vida. Bem, quem hoje está pastoreando a igreja aqui de Alphaville é o meu pai, que é o apóstolo José. E ele, ali a liderança da igreja, todos sabem, eu não tenho um salário da igreja desde que a gente começou, eu e a minha esposa. Nunca peguei um salário, nunca peguei R$1, nunca peguei nada da igreja. Graças a Deus, Deus tem me abençoado financeiramente. Hoje nós temos empresa, temos negócios e Deus tem me abençoado poderosamente. E Deus tem me colocado a ser um financiador no reino de Deus. E junto com os meus parceiros, nós temos conseguido. Já vou para quase 2 anos na televisão. Isso que eu pago quase um apartamento por mês para a televisão, para os nossos programas de evangelização. Então, se Deus toca no seu coração de nos ajudar nessa obra, meu muito obrigado
e que Deus te abençoe. Você pode ir lá no meu site, chamar o meu pessoal e se tornar um parceiro. E que Deus, como eu disse, te recompense. Amém? Salmos 91, eu quero declarar esse salmo. Se você puder compartilhar agora, compartilhe essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, certo? Eu estou sentindo a glória de Deus. Deus está visitando pessoas. Há uma pessoa de sobrenome Sequim. Deus te visita nessa hora, te fortalece, e eu vi como se fosse um escudo sendo colocado nas tuas mãos para você avançar. O Senhor também me disse, diga para essa pessoa, tem uma pessoa de nome ou sobrenome Hermínio que está me ouvindo nesse momento, e o Senhor me disse que está abençoando você do fruto da terra, bênçãos estão sendo liberadas, do fruto do teu trabalho. Deus está liberando bênçãos em nome de Jesus. E o Senhor me mostra também alguém que planta e você está em busca de um crédito especial. Deus vai te honrar e está te abrindo as portas. As portas que não se abriram estão se abrindo em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero liberar uma palavra aqui, é uma palavra profética. Até o que você não pediu, coisas que você não pediu estão vindo para o teu caminho. Tem gente aqui que não pediu crédito, não pediu oportunidade, não pediu porta, não pediu nada. Mas até o que você não pediu está vindo para o seu caminho. Porque é a bênção do favor que está sendo liberada, diz o Senhor, para a tua vida. A bênção do favor que está sendo liberada. De você caminhar com Deus, de você ouvir a Deus, a bênção do favor vai vir muito mais. E se você crê, declare, eu creio que Deus está me abrindo uma grande porta. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família e seus negócios. Eu oro, Senhor, neste momento, estamos nesse propósito de oração, estamos nesse propósito de jejum. E a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor derrame do Teu favor e derrame da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E tire do caminho dela tudo aquilo, Senhor, que tem de alguma maneira sido um atrapalho, tem sido um bloqueador. Afasta da vida dela pessoas, meu Deus, falsas, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que não são sábias e que podem estar atrapalhando ela mais do que ajudando. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu favor sobre a vida deles. Eu oro o Espírito Santo de Deus e eu te peço, traga uma liberação especial sobre aqueles que caminham com Deus e que haja um destravar, haja um romper, haja um avanço agora. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho, as pessoas leais, as pessoas que são justas, as pessoas que podem realmente ser parceiras na nossa vida, Pai. Afasta do nosso caminho aquilo que é mal, afasta a inveja, afasta as contrariedades, afasta, Pai, aquilo, Senhor, que vem para tentar nos roubar, para tentar, de alguma maneira, nos defraudar, e confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu favor, confiamos na Tua presença poderosa que está na nossa vida. Espírito Santo de Deus,
Quebra agora as correntes espirituais, quebra as amarras do inimigo contra a vida dessa pessoa e dá vitória a ela. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E eu oro para que grandes portas se abram, grandes recursos sejam liberados, favor de Deus seja liberado, bênçãos do alto sejam liberadas, sabedoria seja liberada, oportunidade seja liberada, recursos extraordinários sejam liberados, amizades verdadeiras sejam liberadas, grandes portas sejam liberadas na tua vida, no nome de Jesus. Saída para problemas impossíveis seja liberado sobre a tua vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre ti. Deus te surpreenderá no caminho e você verá a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Eu te peço agora. Amém e amém. Glória a Deus. Eu peço a você, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo. Compartilhe essa oração com outras pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Até mais.